Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, agora e sempre. É com muita alegria que nós estamos iniciando mais uma noite de palestras através do Facebook, online, da casa do Centro Espírita Joana d'Arc de Serra Negra. Quero agradecer a todos que estejam participando conosco e que participarão conosco desta noite. Convidaria então a todos neste momento para que nós possamos elevarmos o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre querido. Jesus que sempre está conosco, nos amparando em todos os momentos da nossa caminhada. A essas equipes espirituais que não medem esforços para nos amparar, que possam estar conosco, que tenhamos certeza em nossos corações de que vamos receber nesta noite, em nossos lares, tudo o que for necessário para o nosso reequilíbrio espiritual e material. Que assim seja. Graças a Deus. E hoje é com muita alegria que nós estamos recebendo um amigo, companheiro, lá da cidade de Sacramento, Minas Gerais, cidade do nosso querido irmão Eurípides Barçanufo. É o nosso irmão. Seja bem-vindo, Jesus. A paz de Jesus esteja em seu coração. Está me ouvindo? Estou te ouvindo, o áudio está cortando. Mas vamos em frente. Hoje, o nosso irmão vai falar os caminhos do Espiritismo em terras e sacramentos. Ele seja bem-vindo, fique à vontade. Jesus nos abençoe. Muito obrigado, meu irmão Bragato. Uma boa noite a todos, nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Queria, antes de mais nada, fazer um agradecimento à dona Vilma, ao Bragato, ao Toninho, que viabilizaram aqui o nosso bate-papo. Vamos tratar dessa forma, né? Nesse momento fraterno, nós estamos tendo a oportunidade de, ao mesmo tempo em que ficamos em casa, nós estreitamos os nossos laços através das redes sociais. E nós, em verdade, é que ganhamos o presente com essa oportunidade de nos reunirmos, porque a nossa cidade de Sacramento, esse ano, está quase, agora em agosto, no dia 24, completando 200 anos. Então, nesse período desses 2 centenários, nós é que somos premiados e presenteados com a oportunidade de falarmos um pouco da nossa cidade, um pouco do movimento espírita, que por aqui vai ficando cada vez mais crescente, mas ao mesmo tempo termos a oportunidade de lembrarmos de figuras que foram muito importantes e são muito importantes no movimento espírita, né? Por isso, acolhendo a sugestão da nossa irmã Vilma, nós trouxemos como título Os Caminhos do Espiritismo em Terras de Sacramento, para nós entendermos um pouco como se deu a história do Espiritismo nesse coração do Triângulo Mineiro, nesse torrão do Brasil Central, mas ao mesmo tempo trazendo 2 figuras, como nós dissemos, muito importantes, uma muito conhecida do movimento espírita, que é o espírito Eurípides Barçanufo, né? Esse irmão, esse segundo sol, que o próprio Chico chegou a asseverar no livro Eurípides, o Homem e a Missão, que a história de Eurípides Barçanufo, guardadas as proporções de relatividade, é aquela história assemelhada à história do Cristo, né? Guardadas as proporções, nós vamos ver Eurípides aí cumprindo o evangelho em todas as suas ações. E a segunda figura, talvez não muito conhecida do movimento espírita no Brasil, de um modo geral, a nível nacional, mas que é de primordial importância, porque sem essa figura, o próprio trabalho de Eurípides talvez ficaria um pouco prejudicado, que é a figura de Mariano Ferreira da Cunha Júnior.
o nosso tio senhor Mariano, como ele é conhecido aqui na nossa região, esse espírito muito querido e que foi o operador da charrua, como ele mesmo gosta de se identificar nas mensagens que ele traz do plano espiritual para todos nós, aquele que de fato pegou ali nos primórdios e foi abrindo a leira, foi abrindo os caminhos para que Eurípides, inclusive, tivesse a oportunidade de exercer o seu trabalho messiânico junto à comunidade de Sacramento num primeiro momento, mas, por outro lado, trazendo a revivescência do Evangelho nesse Brasil que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Então, nós gostaríamos, nesse introito, nessa introdução, de esclarecer que nós vamos trazer aqui duas biografias entrelaçadas para a gente compreender como que foi o movimento espírita. Então, nós vamos precisar fazer uma viagem no tempo, porque o que é muito interessante é que esses espíritos de superior grandeza, como eles escolhem as suas encarnações em meios muito humildes, em locais nem tanto conhecidos. Vamos lembrar, por exemplo, o Dr. Bezerra, nascendo lá em Jaguaterama, local escondido, Bittencourt Sampaio, e Eurípides também, da mesma forma, escolhe uma cidade tão esquecida, de um modo geral, da comunidade nacional, uma cidade onde não existia calçamento, não existia energia elétrica, ele que nasceu no ano de 1880, a 1º de maio, e o seu tio biológico, que é Mariano da Cunha, o tio senhor, nascendo apenas 5 anos antes dele, no ano de 1875. E essas figuras, os dois, tiveram um papel conjunto no exercício do espiritismo, e é claro que muitos outros nomes ressaltam, mas os dois foram como aquelas pedras fundamentais para que o espiritismo tivesse aqui a sua exploração, tivesse a sua vulgarização, como Kardec gosta de dizer nas obras, né, a vulgarização do espiritismo, e ele pudesse ser conhecido através dos trabalhos que foram feitos em favor da comunidade. E o que é interessante é que, se nós partirmos do pressuposto que Sacramento ela foi fundada no ano de 1820, por isso dissemos aqui do aniversário, agora em 2020, somente no ano de 1870 ela foi reconhecida por lei estadual. Os pais de Eurípides se casam no ano de 1874, Eurípides nasce a 1880, Mariano em 1875, como dissemos, mas os fenômenos que vão atrair, né, dizemos fenômenos como são relatados pela professora Corina Novellino, na obra que o próprio Chico diz que é a biografia que mais traz a essência da vida de Eurípides, Eurípides, o homem em missão. Então, nesses fenômenos que começaram a surgir em Santa Maria, um distrito de Sacramento, situado a 14 quilômetros de Sacramento, 4 quilômetros da cidade de Conquista, em 1897 é que nós vamos começar a ter a atração, o interesse por esses fenômenos, na verdade, as manifestações dos espíritos naquela localidade. Imaginemos uma localidade com apenas 30 famílias, 30 casas, e fenômenos, então, essas manifestações acontecendo com pegadas nos telhados, as portas batendo, as janelas batendo, e Mariano, que ali residia, tio biológico de Eurípides, sempre lembrando, residia e não era naturalmente espírita, porque Sacramento é fundada e é toda a sua base dentro de um princípio religioso católico, como naturalmente no início do século passado, fins do século XIX, a maioria da comunidade assim o era, e ainda passa a ser predominante o movimento católico. Mas em 1897, esses movimentos, essas manifestações despertam o interesse de Mariano, e ele, tendo contato então com Frederico Peiró, na cidade próxima que hoje que se chama Peirópolis, muito próxima de Uberaba, ele que era um espanhol, na época esse distrito se chamava Paineiras, distrito de Uberaba. Então, em contato com Frederico Peiró, passaram a estudar os movimentos, essas manifestações, e perceberam, então, através de Frederico Peiró, que já era
um dedicado estudante, trabalhador do movimento espírita, compreenderam então que o que acontecia em Santa Maria, nessa região localizada próxima a Sacramento, eram então manifestações porque existiam ali inúmeros médiuns de efeitos físicos. E como resolver esse problema então? Mariano, que desde criança via na expressão dele mesmo almas de outro mundo, ele passa a partir daquele momento, com aquele esclarecimento, a se dedicar também ao espiritismo. E aí é importante, como nós dissemos, o movimento que ocorreu a partir de 1897, porque Eurípides contava com 17 anos, Mariano também muito jovem, mas no ano de 1900, depois desses trabalhos iniciais, nesse trabalho de congregação, ele vai fundar o Centro Espírita Fé e Amor, que até hoje está existente lá em Santa Maria, a 28 de agosto do ano de 1900, tendo como patrono Santo Agostinho. E olha que interessante, essa fundação, nesse trabalho, não iniciou no primeiro momento com todos se dizendo espíritas. Ali diz o nosso tio senhor Mariano, esse espírito Mariano da Cunha, que no primeiro momento os trabalhos eram realizados com os negros que tinham fundado trabalhos do candomblé, por exemplo. Então, houve uma somatória de forças no entendimento daquelas manifestações e o espiritismo vai surgindo nessa multiplicação de ideologias, nessa multiplicação de entendimento filosófico. A partir desse momento, Sacramento começa, então, a se preocupar com os fenômenos e essas manifestações e o trabalho da doutrina espírita que era realizado em Santa Maria. Nós sabemos que, infelizmente, no início, o espiritismo era rotulado como uma fábrica de loucos, né? E assim, até pouco tempo, foi rotulado, infelizmente, o que nós não padecemos mais hoje, porque o entendimento vai se expandindo, o horizonte vai se ampliando, mas aí nós percebemos a coragem desses trabalhadores que foram os responsáveis por fundar o trabalho inicialmente nessa região, porque a perseguição era muito grande. Eurípides fazia parte do trabalho religioso do catolicismo, e isso foi acontecendo até 1903. E aqui é importante a gente pensar como Eurípides vai se converter à doutrina espírita. Ele que tinha uma fé raciocinada naturalmente, que trazia já do plano espiritual a sua convicção de uma fé raciocinada, ele dialogava com seu tio por várias vezes, tentando convencer o tio a largar o espiritismo, aquela fábrica de loucos de Santa Maria, e compreender que era no catolicismo que estava a verdade, era o catolicismo que estava com o pensamento correto dentro do que o Cristo trouxe. Mas como nós sabemos também que Deus dá sempre a oportunidade de nós exercermos ali o papel de um raciocínio que vai nos despertar a consciência, Eurípides, no ano de 1903, ele tem ali uma lâmpada da dúvida que se acende na sua mente. A professora Corina Novellino narra no livro Eurípides, o Homem e a Missão, que Eurípides, no ano de 1903, aparentemente ao acaso, tem um encontro com o padre Augusto Teodoro da Rocha Maia, ele que era o responsável pela paróquia em Sacramento, e o padre presenteia Eurípides com uma Bíblia. E nós sabemos também que nesse período a Bíblia não era acessível a todos aqueles frequentadores das missas. Era um livro reservado, sagrado, mas reservado somente aos sacerdotes. Mas é que o padre compreendia em Eurípides um devotado fiel. Ele era um dos trabalhadores da igreja. Então, ele presenteia Eurípides com o manual da Bíblia. Interessante que Eurípides, a partir do momento que ele recebe esse presente, ele inicia o estudo a partir do Novo Testamento. Olha, interessante também, porque Eurípides busca, a partir do Novo Testamento, o entendimento do que estava ali escrito. Mas uma das passagens Eurípides não compreende. Uma das passagens deixa Eurípides, de fato, atento, porque não compreendeu, e a passagem das bem-aventuranças. Eurípides volta
ao encontro com o padre e questiona: mas, padre, como será que o Cristo se equivocou? O mestre que é todo sabedoria, todo bondade, ter se equivocado e ter trazido que bem-aventurados são os aflitos? Porque eu mesmo compreendo e vivendo, embora minha juventude, quantos eu já vi nascendo na aflição e faleceram na aflição, onde estaria essa bem-aventurança? Será que o Cristo se equivocou? Então, o padre responde a Eurípides de uma maneira que todos nós hoje, enquanto espíritas, não gostaríamos de ouvir, porque não nos atende os raciocínios de uma fé raciocinada. Diz o padre a Eurípides: meu filho, nós não precisamos adentrar em determinados mistérios. O Cristo nunca foi tão claro. Ponto final. Só que Eurípides não se deu por satisfeito. E aproveitando essa oportunidade da dúvida, a espiritualidade movimenta o próprio Mariano da Cunha, que num dos diálogos com Eurípides o presenteia com o livro de Leon Denis, o livro Depois da Morte. E Eurípides, tendo recebido essa obra, depois que o seu tio disse a ele: Eurípides, eu não tenho mais como discutir com você, mas o que eu não fiz, por você, em parte, essa obra vai fazer. E Eurípides, de fato, se encanta com a obra do filósofo francês e diz ao tio que ele não tinha ainda lido as maravilhas tão sublimes que estavam naquela obra em lugar nenhum. E isso nós vamos percebendo, meus irmãos, como vão se desencadeando os fatos. Porque a lâmpada da dúvida, somado a uma obra espírita que Eurípides aceitou folhear, vamos imaginar que narra a professora Corina Novellino, que foram 334 folhas lidas em uma única noite. Então, assim, Eurípides sorveu, ele sorveu toda a obra com toda a sede, com todo o interesse. E isso foi também importantíssimo, porque no dia 1º de abril de 1904, então nós vamos, assim, nesse período histórico, trazendo que desde o seu nascimento, ali as primeiras manifestações em 1897, a lâmpada da dúvida para Eurípides em 1903, em 1904, Eurípides inicia o seu processo de conversão ao espiritismo. E é no dia 1º de abril de 1904, quando ele se dirige a Santa Maria, junto com um daqueles que eram seus amigos, que foi companheiro de vereança, porque Eurípides foi vereador por 2 triênios em Sacramento. Ele se dirige a Santa Maria e vai obter em Santa Maria também a explicação filosófica do Sermão da Montanha. Mas Eurípides, como nós dissemos no início, tinha tanto a fé raciocinada que ele chega para os trabalhos em Santa Maria no dia 1º de abril de 1904, às 2 horas da tarde. As reuniões eram à tarde em Santa Maria. E Eurípides, mentalmente, olha que sem saber ele utilizava já a linguagem dos espíritos. Mentalmente ele diz: se é verdade que os mortos conversam com os vivos, eu gostaria então de obter de João o Evangelista, através do meu primo Aristides, que era um analfabeto, diga-se de passagem, a explicação do Sermão da Montanha, que até hoje eu não compreendi. Permitam-me fazer um parênteses aqui. Nós sabemos que o Sermão da Montanha está nos evangelhos de Mateus, e Lucas. João o Evangelista não fala do Sermão da Montanha em seu evangelho. E Eurípides pede a João o Evangelista o esclarecimento. E através de seu primo, médium de psicofonia, mas que Eurípides sabia ser analfabeto, então não teria condições de trazer uma explicação filosófica para um assunto tão delicado que ele, Eurípides, uma mente brilhante, também não tinha entendido. Então, depois que a reunião vai chegando ao seu final, num dado momento, o médium Aristides coloca-se de pé e o espírito João o Evangelista traz a explicação mais bela que Eurípides pôde compreender, consciente a partir de então que todo o Sermão da Montanha, na verdade, resume a doutrina do Cristo. A partir daquele momento,
Eurípides estava envolvido pelas vibrações da filosofia espírita, porque tocou o seu coração, tocou o seu espírito em profundidade. Numa segunda oportunidade, Eurípides volta. Também a Santa Maria, e aqui nos trabalhos Eurípides ouve diretamente de Bezerra de Menezes, que ele possuía a faculdade, Eurípides, possuía a faculdade curadora, né, para trabalhar com a mediunidade de cura, no auxílio aos necessitados, e ele obtém a revelação de São Vicente de Paulo, que ele, Vicente de Paulo, era o mentor e guia de Eurípides desde o berço. E aí, São Vicente de Paulo orienta a Eurípides: a partir de agora, meu filho, volte a Sacramento, volte para o seu lar, o seu trabalho está na doutrina espírita, encerre o seu compromisso na Sociedade São Vicente de Paulo, que leva o meu nome, mas há muito tempo não exerce o trabalho cristão que deveria ser, embora você será perseguido, será caluniado, será maltratado, mas deverá manter-se firme na defesa da verdade. E Eurípides, aqui, aceitando essa orientação, porque se via convencido nesse processo de esclarecimento trazido por São Vicente de Paulo, a partir desse momento começa o seu messianato. E quando nós dissemos que a obra de Eurípides, a biografia de Eurípides, se confunde com o movimento espírita em Sacramento, é porque Eurípides, a partir desse momento, a partir do ano 1904, inicia o seu trabalho até o seu desenlace em 1918, todo dedicado à doutrina espírita. Já em 1904, ele funda a Farmácia Espírita Esperança e Caridade. No ano de 1905, funda o Grupo Espírita Esperança e Caridade. Então, na farmácia, o atendimento gratuito, fraterno, em favor de todos aqueles necessitados. Vejamos que a professora Corina Novellino, nesta obra Eurípides, o Homem em Missão, vai nos dizer que, segundo os relatos que ela conseguiu colher, os atendimentos, quando Eurípides estava quase para desencarnar, chegavam em torno de 1.000 atendimentos por dia. Eram, em média, 500 receitas, e também, no fim da idade física de Eurípides, há quase 1.000 receitas por dia. O espírito que trabalhou com Eurípides nessa faculdade foi o próprio Bezerra de Menezes, o próprio Dr. Bezerra, trabalhando com Eurípides. Então, se nós tivemos a farmácia em 1904, tivemos o grupo Esperança e Caridade a partir de 1905, e o grupo serviu ali como um repositório de recebimento de mensagens do plano espiritual, que quem tiver a oportunidade, tem um livro que é vendido aqui em Sacramento, inclusive no Colégio Allan Kardec, chamado Eurípides, o Médium de Jesus. A diretoria do Colégio Allan Kardec, ela aproveitou o acervo de mensagens que Eurípides psicografou de 1906 a 1909 e transformou numa obra chamada Eurípides, o Médium de Jesus. E quando nós estudamos essa obra, nós percebemos o trabalho que foi desenvolvido no Grupo Espírita Esperança e Caridade a partir de 1905. Mensagens de João o Evangelista, mensagens de Maria, Mãe Santíssima, de Mateus, Paulo de Tarso, Santo Agostinho e tantos outros, além de espíritos muito pouco conhecidos do movimento espírita nacional, como, por exemplo, Ana da Olaria, um espírito que, enquanto esteve encarnado, padeceu da lepra, sofreu muito, mas quando voltou ao plano espiritual, volta a esferas altíssimas e traz mensagens muito bonitas nessa obra, representando espíritos de envergadura moral muito alta, como então aquela capaz de trazer mensagens do alto para o movimento espírita que estão imortalizados nessa obra. Então, nós vamos percebendo que o movimento espírita vai se consolidando com o trabalho que Eurípides vai desenvolvendo, e acontece uma participação de Mariano da Cunha, o nosso tio senhor, com uma humildade ímpar, muito singular, porque assim como Jesus teve a oportunidade de ter
o início do seu trabalho e ter aquele que o precedeu dizendo: é necessário que eu me rebaixe, é necessário que eu me afaste para que ele apareça, Mariano da Cunha faz da mesma forma. Ele se afasta no sentido daquele que era o fundador do trabalho no primeiro momento e permite que Eurípides resplandeça em todo o seu trabalho no movimento espírita naquele início de século. E vamos percebendo que situações que aconteceram, porque o espiritismo não foi naturalmente nesse movimento pacífico. Hoje, se nós temos a oportunidade de adentrar uma casa de oração, de dizermos abertamente que somos espíritas, muito nós devemos a esses que nos precederam no movimento do Brasil afora, aqueles que foram os verdadeiros adeptos no movimento com a coragem necessária para abrir as portas para que nós hoje tenhamos a oportunidade, por exemplo, de falarmos como estamos falando abertamente de uma doutrina que consola, que nos leva ao entendimento maior e que nos dá a oportunidade de um despertar de consciência para o espírito imortal. Então, nós vamos continuando nesse processo histórico, porque em 1907 há a oportunidade da fundação do Colégio Allan Kardec. O Colégio Allan Kardec, que está até hoje em Sacramento, está ativo, o trabalho aqui é realizado, inúmeros caravaneiros vêm visitar a cidade para conhecer o trabalho, conhecer como foi a obra de Eurípides no século passado, mas o que é importante nós destacarmos na fundação do colégio é que Eurípides, a partir do momento que ele se converte à doutrina, como São Vicente de Paulo havia prenunciado, ele se vê sozinho. Ele que havia fundado um colégio em 1902, enquanto católico, convertido ao espiritismo, ele se vê sozinho. Todos o abandonaram. Inclusive a sua família, num primeiro momento, se afasta. E até que a sua mãe vai ao seu encontro para conversar com Eurípides, dizendo que o seu pai, o senhor Mojico, a dona Meca, era sua mãe. O seu pai pedia que ele abandonasse o espiritismo e ele falou: meu pai conhece o espiritismo, minha mãe? Meu pai estudou o espiritismo? Então Eurípides convence a própria mãe e só depois disso é que Eurípides vai tendo a família ao seu lado. Mas ele ficou só, inclusive na escola. O Liceu Sacramentano, que era um colégio que ele havia fundado, ele se vê sozinho nesse projeto. E num dia em que ele se encontrava às lágrimas, muito triste, é verdade, pelo que narra a professora Corina Novellino, num dado momento, Eurípides sente a mão tremer, e vem na sua mente a imagem de um espírito elevadíssimo. Eurípides, então, recua. Será que estaria Eurípides mistificando? Ele afasta, mas a força que toma da sua mão é tão grande, e ele começa a escrever que era necessário apagar da tabuleta o nome Liceu Sacramentano, colocar o nome Colégio Allan Kardec, dar aulas de astronomia e do Evangelho às quartas-feiras, e haveria ali a cobertura do amor a partir daquele momento. O Espírito que assina Maria, a serva do Senhor. Então, a importância do trabalho de Eurípides educacional está atrelado, naturalmente, àquilo que Eurípides fez no desenvolvimento do movimento espírita na nossa região. Porque Eurípides ensinava o Evangelho às quartas-feiras, era o único dia que ele reservava exclusivamente para o ensino do Evangelho, aliando na educação da ciência, da teoria, o Evangelho na sensibilização, porque a educação, nós sabemos, ela traduz aí uma elevação do espírito, para que o aluno vivencie na prática, no dia a dia, também as lições de cunho moral. Então, o Colégio Allan Kardec, a partir de 1907, vai desempenhar esse processo educacional. E o que precisamos destacar é que Eurípides, no seu trabalho, junto à doutrina, desde a sua conversão, Eurípides iniciava a sua jornada diária às 4 horas da manhã e concluía o seu trabalho 21 horas da noite, às 9 da noite. Então, era um trabalho incansável, disciplinado,
Um trabalho que permitia que Eurípides tivesse, além da envergadura moral que trouxe para o plano terreno, mas que ele usufruísse disso naquela doutrinação ou na evangelização, na direção das reuniões mediúnicas. Porque no período de 1913 a 1915, então aqui nós já estamos avançando um pouco no tempo, nós vamos encontrar na narrativa da professora Corina Novellino um encontro de Eurípides com o espírito que se identificava como donatista. Donatista porque ele era, se dizia, daqueles espíritos ligados ao grupo dos donatos. Nós vamos perceber aqui quantos séculos um coração endurecido pode permanecer nas trevas daquela consciência ainda não desperta, porque ele se colocava na condição de quem não acreditava em Deus, perseguidor do Cristo. E os donatos são aqueles do grupo dos donatos que se separaram da igreja ao tempo de Santo Agostinho. Santo Agostinho viveu no século IV para V, e desde então aquele espírito perseguia os cristãos. E foi justamente do ano de 1913 a 1915 que esse espírito se manifestava em sacramento no grupo espírita Esperança e Caridade, nas reuniões mediúnicas que eram realizadas no Centro Espírita Fé e Amor, em Santa Maria, fundado por Mariano da Cunha. O médium de psicofonia que recebia esse espírito era o próprio Mariano da Cunha, e aquele que dirigia a reunião, que tinha o contato na evangelização, no esclarecimento desse espírito, o próprio Eurípides Barçanufo. Mas 3 anos de diálogo fraterno, né, partindo de Eurípides, mas na dureza daquele irmão. E o espiritismo, quando nós aprendemos com Eurípides o processo de vivência do evangelho, nós vamos perceber que nada é, como Jesus nos ensinou também, nada é imposto ao outro. Ninguém é convertido de um para outro. Nós nos convertemos quando nós nos apercebemos daquilo que nós precisamos compreender, quando nós despertamos a nossa consciência para valores maiores. E depois de 3 anos de diálogos fraternos com esse espírito, é que ele, então, numa das reuniões, Eurípides convida ele para a oração e ele diz: não acredito nessas coisas, não acredito nessas bobagens. Ainda assim, Eurípides eleva o pensamento, traz uma prece fervorosa e depois de sensibilizar aquele espírito, ele diz uma frase muito interessante para a gente refletir: basta, mestre, basta, estou convertido pelo poder do amor que jorra da tua alma. Essa frase, profunda para nós espíritas e cristãos, naturalmente, ela encerra o pensamento de que só o amor verdadeiramente converte. Só o amor verdadeiramente pode, sim, trazer alguém a uma reflexão maior de mudança. É o exemplo. É o exemplo vivenciado por Eurípides, porque Donatista perseguiu Eurípides por 3 anos. Perseguiu Eurípides de 1913 a 1915. E Eurípides aí trazia a lição evangélica. Esse espírito de inimigo passa a ser um fervoroso defensor de Eurípides. Porque, como nós sabemos, todos aqueles que se dispõem a seguir Jesus são perseguidos. Todos aqueles que se dispõem a trabalhar pela luz são necessariamente convidados a carregar a própria cruz. Como Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, carrega a sua cruz e siga-me. E Eurípides também foi convidado ao próprio testemunho, porque no ano de 1917, o trabalho de Eurípides ele tinha uma repercussão nacional, com os atendimentos àqueles que vinham de todos os lugares do Brasil, com as receitas e os medicamentos que eram enviados para todas as regiões daqueles que eram necessitados. E é importante aqui dizermos que esse trabalho fraterno envolveu inúmeros irmãos, né? Eurípides não se via só. Quando nós falamos de Eurípides, nós estamos falando de um grande grupo de irmãos. Quando nós estamos falando de Mariano, nós estamos falando aqui na nossa região de Joaquim Honorato, nós estamos falando de Delfino Pereira, José Alfaiate,
nós estamos falando da própria Ana da Olaria, como dissemos, inúmeros, a Dona Amália, Dona Meca, sua mãe, e tantos outros. Mas esse trabalho que rendia tantos frutos, trouxe a Eurípides também o dissabor da perseguição. E no ano de 1917, Eurípides é processado por uma denúncia que foi feita através do círculo religioso católico da cidade de Uberaba. Eurípides presta o seu depoimento, ele que foi denunciado por exercício irregular da medicina, por, em tese, estar exercendo a atividade da medicina de forma ilegal, que tinha previsão no Código Penal da época, no artigo 156, e também prática do espiritismo, que tinha previsão no artigo 157 do Código Penal. Mas Eurípides não se abala. Essa fé de Eurípides que comove, que condiciona o nosso pensamento a uma reflexão, porque Eurípides, embora sentindo a perseguição, confiava plenamente no plano espiritual. Confiava e tinha a certeza de que estava fazendo aquilo que era o seu melhor, aquilo que precisava ser feito. Que as perseguições, nada mais, nada menos, eram fruto da ignorância daqueles que ainda não despertaram para a luz, daqueles que ainda não se conscientizaram da necessidade de seguirem um caminho diferente. Mas como Deus é todo bondade, e nós sabemos que somente os lobos vão cair nas armadilhas dos lobos, Eurípides, em 1918, antes do seu desencarne, no mês de maio, ele recebe a notícia e a cidade de Sacramento festeja o vencimento ou a vitória do bem. O processo é prescrito, porque nenhum dos 5 juízes que tiveram a oportunidade de manusear o processo tiveram condições de pronunciar Eurípides no processo penal, porque todos conheciam a moralidade incorruptível de Eurípides e todos eles se declararam suspeitos. Então, o processo de uma mão para outra, de uma mão para outra, até que o processo foi declarado prescrito. Considerando também que no ano de 1918 é o ano do desenlace de Eurípides, nós fazemos aqui um paralelo, né, com o tempo que nós estamos vivendo hoje, porque esses momentos de pandemia, em que todos somos convidados a refletir sobre as provas coletivas, as oportunidades de muitos espíritos nessa migração serem conduzidos a outros planos, muitos a outros planetas, naturalmente, muitos serão exilados, nós sabemos disso pela literatura espírita, mas muitos estão sendo, na verdade, abençoados com a quitação da sua dívida. Estão voltando para o plano espiritual nesse processo de resgate. E nós que ainda estamos aqui, temos a oportunidade de refletir no que estamos passando e que Eurípides passou há basicamente 100 anos atrás, porque a gripe espanhola perdurou por 2 anos no Brasil. 1918, 1919, foram milhões de pessoas no mundo que também tiveram a vida física ceifada por essa gripe. Então, nós também temos a oportunidade de avaliar, porque Eurípides, na medida do possível, trabalhava. Eurípides, ele foi contagiado pela enfermidade no trabalho. E nós não estamos dizendo aqui que devemos enfrentar o vírus, não é isso. Mas temos condições de continuar trabalhando, vibrando, orando, mentalizando aqueles que estão sendo acometidos nesse momento pelas dificuldades e servindo. Porque nós que somos espíritas sabemos da força do pensamento, sabemos que no dizer do próprio filósofo francês Leon Denis, o pensamento é uma força criadora. Então nós podemos idealizar o bem, invocar o bem, para que nós consigamos mudar esse quadro, dessa transição em que estamos passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então Eurípides se despede, né, de Sacramento, do planeta Terra, porque em abril do mesmo ano, São Vicente de Paulo orienta que a missão de Eurípides estava por findar e ele atingiria alturas que estão acima do planeta Terra, com certeza. É a narrativa que está no livro Eurípides, O Homem e a Missão. Mas no dia 1º de novembro de 1918,
Eurípides se despede da Terra e o movimento espírita continua, porque aí Mariano da Cunha continua o seu trabalho, inúmeros irmãos vêm a Sacramento obter orientação, inúmeros centros espíritas vão sendo fundados na nossa região. Nós lembramos aqui, por exemplo, em Alto Porão, uma região muito próxima de Sacramento, 35 quilômetros, Centro Espírita Humildade, fundado pelo senhor José Mineiro, que foi curado em Santa Maria, no trabalho desenvolvido por Mariano da Cunha. Então, ele se cura em torno de 1920 e vai fundar um trabalho lá em Alto Porã, em torno de 1940. Nós lembramos irmãos em Uberaba que vinham a Sacramento obter esse medicamento, muitos eram tratados em processos iniciais de obsessão, como, por exemplo, a dona Maria Modesto Cravo, que foi curada por Eurípides, depois volta a Uberaba e vai fundar ali o Sanatório Espírita, junto com o doutor Inácio Ferreira, espírito que hoje escreve através da mediunidade do nosso irmão de Uberaba, Carlos Bacelli, e outros irmãos que deram prosseguimento. Dr. Tomás Novelino, que fundou o Colégio Pestalozzi em Franca, fundou em Sacramento a Fundação Lar de Eurípides, escola que hoje funciona também, que está a cargo aí da diretoria do Colégio Allan Kardec. Então, o que nós percebemos com isso? Os trabalhadores que, num primeiro momento, vieram semear, vieram plantar a semente que vai dando fruto nessa árvore que vai ficando cada vez mais robusta, e isso se deu naturalmente até o ano de 1959, porque nesse link histórico que nós estamos trazendo, nessa viagem no tempo, o Chico chega a Uberaba no ano de 1959, encontra um trabalho estruturado, encontra toda uma estrutura para que ele, Chico, pudesse desenvolver o processo de vulgarização em todas as classes. E aí as mensagens e as mais de 500 obras que o Chico deixou para todos nós, ele que nós amanhã teremos a oportunidade de lembrar mais uma data do seu passamento, nosso querido Francisco Cândido Xavier, para o plano espiritual. Nós não podemos deixar de citar também o trabalho da professora Corina Novelino e da nossa querida Dona Maria da Cruz, porque a professora Corina Novelino, ela assume nessa sequência de atividades do Colégio Allan Kardec, ela assume a diretoria do Colégio Allan Kardec de 1941 a 1964. Então foram muitos anos à frente de um trabalho levando o nome de Eurípides, e ela, pela proximidade, a gente percebe essa sintonia com Eurípides, além de trazer essa obra biografada, que traz aqui a essência da vida de Eurípides, ela também psicografou o livro A Grande Espera, um livro que traz uma das existências de Eurípides ao tempo do Cristo, como o Essênio Marcos. A Grande Espera revela ali a espera dos essênios na chegada do Cristo àquela comunidade. Então, esses trabalhadores foram desenvolvendo um trabalho que teve como base o trabalho de Mariano da Cunha, esse operador da charrua, e Eurípides Barçanufo, esse segundo sol, sem desconsiderar aqui, claro, o trabalho mais recente da nossa querida professora Igorina Cunha, ali na Chácara Triângulo, que também é referência em todo o Brasil, ela que depois foi secundada pela sua irmã, Neoni Cunha, a tia Nezinha, e hoje ali quem está à frente dos trabalhos é a tia Maria, né? É a Maria Rezende, ela que está à frente das atividades, mas Igorina foi daquelas também que teve a oportunidade de manter a chama do trabalho acesa. O movimento espírita, ele prescinde, naturalmente, dessa condição de estarmos todos trabalhando, reunidos, em nome do Evangelho e pelo Evangelho. Nós dissemos a Vilma na oportunidade do convite que o movimento ele se reparte em fileiras, mas o processo de unificação que o Dr. Bezerra pleiteou quando esteve encarnado precisa estar de fato nos nossos corações, porque somente a fraternidade, uma fraternidade trazida por espíritos dessa envergadura,
que no dizer de Emmanuel, Espírito Emmanuel, tenha coragem de descer das alturas sublimes para se encarnarem num planeta de provas e expiações, mas manter viva a chama do Evangelho, a chama do ensinamento cristão nos nossos corações. Então, os caminhos do Espiritismo em terras de sacramento perpassam por essas linhas naturalmente simplórias que nós trouxemos, simplórias porque partem de nós, mas essas linhas que trazem a reflexão de todo um trabalho desempenhado com afinco, com carinho, com respeito ao Evangelho e, sobretudo, com muita coragem, porque nós sabemos que para seguir Jesus é preciso, no dizer de Paulo de Tarso, vestirmos a armadura da fé e irmos para o bom combate. Então, eu queria agradecer uma vez mais o convite dos nossos irmãos, a oportunidade de estarmos reunidos, e como me foi também passada a oportunidade do encerramento, eu gostaria de trazer aqui uma prece que foi escrita pelo próprio Eurípides Barçanufo, datada de 18 de janeiro de 1914. Nós temos a prece Deus, muito conhecida de todos nós no movimento espírita, mas temos essa aqui também que nós trazemos para que nós reflitamos enquanto espíritas sobre o nosso papel perante a doutrina e o nosso papel perante o movimento espírita do qual nós fazemos parte. Então nós vamos encerrar com esse pensamento de Eurípides Barçanufo. Ser espírita. Ser espírita é ser clemente, é ter a alma de crente sempre voltada para o bem, é ensinar quem erra e entre os atrasos da terra não fazer mal a ninguém, é ter sempre por divisa tudo que é nobre e suaviza o pranto, a dor, a aflição, e fazendo caridade evitar a orfandade, o abismo da perdição. Em Deus é ter sempre crença, profunda, sincera e imensa, consubstanciada na fé, e guardar bem na memória os bons conselhos e a glória de Jesus de Nazaré. Ser espírita é perdoar a injúria, é suavizar a penúria de quem já não tem pão, e tornar-se complacente para o inimigo insolente, tendo por lema o perdão. Ser espírita é ser clemente, é ter a alma de crente sempre voltada para o bem, é ensinar a quem erra e entre os atrasos da terra não falar mal de ninguém. Então que Deus nos abençoe, um abraço a todos os amigos de Serra Negra, de toda a região, fiquemos todos com Deus e até uma próxima oportunidade, se Deus permitir.